A vida do apóstolo Pedro, da impulsividade à liderança, a história de um homem transformado por Jesus. Pedro é um dos personagens mais humanos e próximos de nós em toda a Bíblia. Sua história não é marcada por perfeição, mas por transformação. Ele errou, teve medo, caiu e ainda assim foi escolhido por Jesus para liderar a igreja. Quem era Pedro antes do chamado? Pedro se chamava Simão. Era pescador no Mar da Galileia, uma região simples, distante dos centros religiosos importantes de Israel. Ele não era escriba, fariseu ou estudioso da lei. Era um trabalhador comum, acostumado ao esforço físico, às noites sem peixe e à incerteza do dia seguinte. Pedro tinha um temperamento forte, era impulsivo, falava o que pensava e agia rapidamente, muitas vezes sem refletir. Foi nesse contexto que Jesus entrou em sua vida. Após uma noite inteira sem pegar nada, Jesus pediu que Simão lançasse novamente as redes. Mesmo cansado e descrente, Pedro obedeceu. O resultado foi uma pesca tão abundante que as redes quase se romperam. Diante daquele milagre, Pedro não celebrou. Ele se quebrou. Ajoelhado, disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro reconheceu sua pequenez diante da santidade de Jesus. Mas Jesus não se afastou. Ele se aproximou e disse: Não temas. De agora em diante, você será pescador de homens. Naquele dia, Pedro deixou barcos, redes e segurança e passou a seguir Jesus. Um discípulo intenso, mas inconstante. Pedro rapidamente se destacou entre os discípulos, não porque fosse o mais sábio, mas porque era o mais intenso. Ele amava Jesus profundamente, mas ainda não compreendia totalmente o propósito do reino. Foi Pedro quem declarou com ousadia: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão foi tão poderosa que Jesus respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No entanto, logo depois, quando Jesus começou a falar sobre sofrimento e morte, Pedro tentou impedi-lo. Ele não aceitava a ideia da cruz. Pedro queria um Messias glorioso, não um Salvador sofredor. Isso revela algo importante. É possível amar Jesus e ainda assim resistir aos caminhos de Deus. Pedro também viveu uma das experiências mais marcantes da fé: andar sobre as águas. Ele saiu do barco enquanto todos ficaram parados. Mas ao sentir o vento e olhar para as ondas, teve medo e começou a afundar. E Jesus o segurou. Pedro aprendeu que fé não é a ausência de medo, mas a coragem de clamar quando o medo aparece. A autoconfiança que antecedeu a queda. Na última ceia, Pedro afirmou com convicção: Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ele acreditava em sua própria força. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro melhor do que ele mesmo. Jesus respondeu: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro não acreditou. Naquela noite, Jesus foi preso. Os discípulos se dispersaram. Pedro seguiu Jesus de longe. E diante da pressão, do medo e da ameaça, Pedro negou conhecê-lo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando o galo cantou, Pedro lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. Não foi apenas culpa, foi dor por ter falhado com quem mais amava. A graça que restaura. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e fez questão de encontrar Pedro. À beira do mar, Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, você me ama? Não foi repetição sem sentido, foi restauração intencional. Cada pergunta curava uma negação. Jesus não humilhou Pedro diante dos outros, não expôs sua falha, ele restaurou sua identidade. E então confiou novamente uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Isso revela algo profundo.
Jesus não cancela chamados por causa de quedas. Ele restaura pessoas para cumprir propósitos. Pedro, depois do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, tudo mudou. O mesmo Pedro, que teve medo de uma criada, pregou publicamente para uma multidão, cheio do Espírito Santo. Falou com autoridade, clareza e coragem. 3.000 pessoas se converteram. Pedro não era mais guiado por impulsos, mas pelo Espírito. O homem instável se tornou firme. O medroso se tornou líder. O que a história de Pedro nos ensina? A vida de Pedro nos ensina que Deus chama pessoas comuns. A fé amadurece no processo. Cair não é o fim. A graça restaura. O Espírito transforma. Pedro prova que não é sobre quem somos no começo, mas sobre quem nos tornamos quando caminhamos com Jesus. Se você já falhou, se já prometeu e não conseguiu cumprir, se já sentiu vergonha da própria fé, lembre-se de Pedro. Jesus não desistiu dele e também não desiste de você. Se gostou desse conteúdo, se inscreva e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Fique com Deus e até breve.